Bem-vindos ao canal novamente. Quem vem pela primeira vez, seja bem-vindo, espero que goste. Antes de passar para o tema deste vídeo, que vou falar aqui um bocadinho convosco, gostaria de pedir quem cá vem e não é subscrito que subscreva, e eu vou também deixar as minhas redes sociais na descrição para me seguirem lá. E indo para o tema do vídeo de hoje, é um tema que eu não sabia muito bem sobre o que gravar, e quem já viu o que está para trás, até em algumas fotos e tudo que já publiquei até com alguns dos meus livros, quando estou simplesmente a tirar fotografias a eles para os divulgar nas minhas redes sociais. Algumas pessoas já repararam que já meti lá o meu animal de estimação para usar para algumas fotos, e vou aqui falar um bocadinho sobre como é que aconteceu eu ter um dragão barbudo como animal de estimação, como um dos meus animais de estimação, porque tenho outros, mas vou falar sobre este porque isto era um animal que eu nunca tinha pensado sequer em ter como meu, porque desde pequeno sempre tive alguns. O meu primeiro animal de estimação foi uma tartaruga semi-aquática, continuo a ter algumas dessas, assim como uma tartaruga terrestre, mas nunca tinha pensado em ter um dragão barbudo como animal de estimação. Eu já há alguns anos que sou pet sitter, e essa ainda, vamos pôr assim, é a minha atividade principal, na verdade, ainda é. Eu já há alguns anos que sou, mas sempre lidei mais com cães e gatos. Há uns anos atrás eu até estava a fazer um estágio numa loja de animais daqui de Gondomar, onde vivo, e foi de lá que veio esse dragão barbudo. Eu já costumava, como uma das minhas funções, limpar portanto, os terrários, as gaiolas e tudo isso onde estavam os animais dessa loja, dessa pet shop. E alguns dos que lá estavam eram répteis, desde camaleões, geckos, dragões barbudos. Chegou a haver lá ainda na altura em que eu lá estive, uma iguana bebê ainda, e outros, sem serem répteis. Também tinham os roedores, tinham as aves, tinham tudo isso. Este dragão barbudo em particular, para já, comecei a interessar-me mais pelos répteis. Já gostava antes, mas interessar-me mesmo de manuseá-los e tudo, comecei a interessar-me porque na altura eu também estava a trabalhar mais à noite para um cliente particular que tinha uma cadela, da qual eu tomava conta, mas ele tinha também dois animais exóticos. Entre eles, era um lagarto, era um varano da savana. E claro, eu comecei a interessar-me cada vez mais por esse tipo de animal, a manuseá-lo, a dar-lhe de comer, de beber e tudo isso. Inclusive a ajudar também a limpar a zona onde ele vivia, a casinha dele. E entretanto, na loja, grande parte das minhas tarefas consistiam em mantê-la limpa, manter, portanto, os estoques dos produtos organizados nas prateleiras, etc. E este dragão barbudo, o Mãozinhas, portanto, se me ouvirem a dizer este nome, digo já que é o nome deste meu bichinho de estimação, o Mãozinhas. Ele chegou lá juntamente com já não me lembro se eram 3, se eram 4 que vinham com ele, todos machos. Ele é macho também, nasceram todos machos.
porque é possível para um criador ter uma ninhada ou só de fêmeas ou só de machos. Eu não percebo muito do assunto, mas sei que isso é possível, segundo o que me explicaram. E nesta ninhada vinham todos machos e este em especial foi mantido à parte e foi mantido, como eu costumo chamar-lhe, nos bastidores da loja. Porque, porque acontece que ele saiu como sendo o mais miudinho daquela ninhada e pronto, acontece que os dragões barbudos, machos, pelo menos os machos, quando são crias, eles têm tendência a serem bastante agressivos. Os dragões barbudos vão acalmando com o passar do tempo, mas quando são bebés, acabados de nascer, são animais relativamente agressivos, porque lá está, estão-se a defender, digamos, do ambiente, estão a habituar-se ainda ao ambiente que os rodeia. E não foi diferente e, enfim, ele na altura, quando veio para lá, acabou por, na altura, quem tratou deles, talvez por falta de conhecimento, não sei, acabou por mantê-lo o tempo demasiado com os outros e, enfim, as brigas entre eles levaram a que ele, inclusive, perdesse os dedos de uma das patas da frente. Se olharem para as fotografias vão ver que lhe faltam os dedos de uma das patas da frente, e foi devido a isso. Claro que ele depois ficou curado, mas ele realmente era muito mais pequeno do que os outros que lá estavam. E os outros foram para a loja e ele foi mantido nos bastidores. E só quem trabalhava lá, eu estava a estagiar, mas eu era tratado como um outro funcionário normal, mesmo sendo apenas estagiário. Só nós é que tínhamos acesso a ele para tratar dele. E as pessoas estavam um bocado sem saber o que fazer com ele, porque realmente ele não tinha tido aquele pico de crescimento que eles costumam ter numa certa altura. Ele ainda hoje é mais pequeno do que um dragão barbudo dito normal, porque eles são animais que podem chegar a ter 60 centímetros de comprimento. O mãozinhas, o meu dragão tem, desde o nariz até à ponta da cauda, tem 42. Portanto, ele nunca atingiu o tamanho normal destes animais. Contudo, eu comecei a tratar também dele, claro, e comecei a ver que ele iria estar ali, sabe-se lá por quanto tempo. E como isto estávamos já a chegar à altura do Natal, naquela época, acabou por ser uma prenda que até foi a minha mãe na altura que me ofereceu, que ofereceu-me como prenda. Eu tratei de tudo para o trazer embora. Trabalhando lá, logo automaticamente também tinha direito a uma espécie de desconto e tudo, portanto o próprio animal em si já ficava mais barato adquiri-lo já por natureza. Claro que tudo o resto, acessórios, casa para ele e tudo, tive que em poucos dias preparar tudo para o receber em casa. E ele veio para a minha casa ainda não muito habituado a ser manuseado, porque ele era pouco manuseado mesmo. Ele não estava assim habituado a ser tratado pelas pessoas, não perdiam muito tempo com ele, como é lógico. Eu comecei então a interagir um pouco mais com ele. Isto tudo ocorreu ali nos finais de 2018. Bem, nós estamos já, basicamente, estamos já no último trimestre de 2022, portanto eu não sei bem a idade ao certo dele, mas sei que ele tem 4 anos e alguns meses, porque ele tinha meses, se é que tinha sequer um mês, quando chegou à loja de animais, portanto ele terá à volta dos seus 4 anos e pouquinho mesmo, e eles são animais que, segundo aquilo que eu já li e que também já me informaram a mim, em cativeiro podem viver entre 8 a 10 anos, se bem que podem viver mais, se estiverem extremamente bem tratados, bem cuidados,
Há relatos de dragões barbudos a viver mais do que isso. E tomara que sim, que seja o caso também. Até porque eu costumo dizer que quando já não tiver este, acho que tão cedo não quero outro, porque de facto, nestes últimos anos, ele já mudou de terrário várias vezes, porque foi preciso, devido ao crescimento que ele foi tendo gradual. E como disse, ele hoje em dia está com 42 centímetros de comprimento e já não cresce mais. Eu alimento com os tenébrios, as baratas, e também lhe dou fruta e legumes. Eles gostam disso. Os dragões barbudos têm uma dieta omnívora, ao contrário de outros répteis, como por exemplo um varano da savana, tem uma dieta carnívora. De vez em quando também come ovos e tudo isso, mas primariamente é carnívora a dieta deles. Já os dragões barbudos são animais mais para o omnívoro. Claro que cada alimento tem a sua importância na dieta deles. Eu tento variar o mais que posso na dieta do meu dragão, do meu mãozinhas. Ficou esse nome porque na altura chamávamos-lhe assim, devido a ele ter ficado sem uma das mãozinhas. Foi por brincadeira e ficou assim. Eu também não lhe pus outro nome porque já estava habituado a chamar-lhe dessa maneira. E assim ficou. Só para rematar aqui também, para o vídeo não ficar muito mais extenso, tenho reparado que ao longo destes últimos anos, tal como outros animais, ele é um animal que também, digamos, começa a conhecer o dono, aquela pessoa em específica, como sendo o humano dele. Eu vejo, por exemplo, que como eu sou praticamente a única pessoa que o manuseia, ele é capaz de vir para o meu colo, ficar em cima das minhas mãos ou assim, e chega ao ponto de adormecer. Já chegou ao ponto de adormecer, até. Já com outras pessoas já não é assim. Eu não permito assim que qualquer pessoa lhe manuseie, não é? Portanto, foi todo um processo, porque eu também não sabia muito bem como lidar com um lagarto de estimação. Eu é que comecei a ver que ele iria estar ali, sabe-se lá por quanto tempo. As pessoas de lá também não sabiam muito bem o que fazer com ele. Ele era um animal nitidamente mais fraquito do que os outros. Fortaleceu-se bastante quando veio para a minha casa. Comeu bastante e hoje está como veem nas fotos. Desenvolveu bastante. Claro que o tamanho normal ele nunca o iria atingir, porque eles têm aquele pico de crescimento que ele não o teve, no fundo, devido à situação que foi. Mas foi assim um animal de estimação que eu decidi ter quase de um dia para o outro, porque eu nem sequer lidava assim com répteis, mas a lidar com eles todos os dias, depois mesmo a nível de clientes particulares, também ter quem os tinha e ter começado a gostar cada vez mais deste tipo de animal, pensei, bem, então vai ser mesmo este dragão barbudo que eu vou levar para a minha casa. Foi uma espécie de prenda de Natal na altura. Hoje, passados 4 anos, ele cá está, comigo, está saudável, felizmente, come bem, dorme bem, já mudou de casa 3 vezes. Esta é a terceira casa que ele tem, não sei se será a última. Não sei, pode surgir a eventualidade de ter que o mudar às vezes novamente. Mas foi um vídeo a falar sobre, enfim, o meu pet, o meu animal de estimação, o qual eu gosto às vezes de o colocar nas fotos e ele lá fica acho impressionante como é um lagarto, mas como realmente ele também reconhece neste caso o humano dele não digo que interaja muito, mas tem aquela, não lhe gosto de chamar de inteligência ou assim, sim, tem inteligência, mas sabe reconhecer também quem trata dele e tornou-se realmente num dos animais mais dóceis que eu já vi.
E espero que ele aqui fique bastante tempo ainda. E hão de ver mais fotos com ele, porque eu voltei meia coloco fotos com este meu bichinho de estimação, que gosto de todos que tenho, mas como este foi talvez aquela escolha mais improvável que eu fiz no meio de todos, e como não tinha assim um tema para trazer hoje para aqui para o canal e queria trazer alguma coisa, decidi falar sobre o meu mãozinhas, o meu dragão barbudo. Eu fico por aqui. O vídeo já vai com um quarto de hora de duração, com 15 minutos, quase 16. Fico por aqui. Já sabem, metam gosto. Quem não for subscrito, subscreva. Queria realmente ver o canal a crescer mais. E vou deixar as minhas redes sociais para seguirem. Ok? Eu volto em breve. Ok? Até breve.